E você tem acompanhado nos últimos dias a polêmica da saída de Cuba do programa Mais Médicos. Está gerando a maior preocupação em todo o país. E a decisão de romper o acordo com o Brasil, depois de uma série de exigências do presidente eleito Jair Bolsonaro, pegou a população e os profissionais também de surpresa. Hoje, 200 cidades catarinenses recebem cerca de 255 profissionais de Cuba que devem deixar o país até o fim do ano. Aqui na região, a cidade de Navegantes deve ser uma das que mais vai sentir a saída dos médicos cubanos, que representam quase metade de todo o quadro de clínicos gerais do município. Porfírio Duardo, de 48 anos de idade, é médico formado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Vila Claras, em Cuba. Desde 2013, ele atende na Policlínica do bairro Machados, em Navegantes, graças ao programa Mais Médicos do Governo Federal. Um programa social firmado entre o Brasil, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e o país de origem, Cuba. Antes disso, ele já esteve em outros países da África pelo mesmo programa. Porfírio é um dos médicos que vai ter o contrato com o Brasil cancelado depois que Cuba desistiu do programa Mais Médicos aqui no país. Ele nos conta que ficou com o coração partido e que o programa Mais Médicos é um trabalho social muito importante, que garante atendimento a cerca de 8 mil pessoas só aqui na comunidade onde ele trabalha. Por dia, são 8 horas de trabalho. Mais de 600 pacientes passam pelo consultório dele todos os meses. Durante a nossa conversa, o médico faz questão de deixar claro que em nenhum momento se sente escravizado pelo governo cubano. Aqui no Brasil, ele recebe uma ajuda de custo e o restante do valor pelo trabalho é destinado aos familiares no país de origem. Ele confirma que uma parte desse valor vai sim para o governo, mas que entende que é uma contrapartida pela formação que ele teve, já que lá todo o estudo é financiado pelo próprio governo. Nosso pagamento está lá em Cuba. Quem recebe, nossos familiares, aqueles que a gente designou um contrato no banco para que recebesse esse pagamento. Em Cuba, a gente não tem que pagar a formação. Então, esse dinheiro é retribuído para o governo, para fazer diferentes ações lá, né? Entre os moradores e pacientes que são atendidos na Policlínica, já existe um movimento para que o médico fique no Brasil. Esse médico é um ótimo médico, então não tem como sair. E se for para dar asilo, daria até minha casa para ele ficar. Ele é um bom médico e trata a gente muito bem, né? Pontual no trabalho dele, alegre, contente e faz as coisas certas. Então precisamos deles aqui no Brasil, né? Navegantes é a cidade aqui da região que mais deve sentir a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos do governo federal. Aqui na cidade são 9 profissionais dessa nacionalidade que atendem nas unidades de saúde. O governo federal já sinalizou que vai dar asilo aos médicos que optarem ficar no Brasil e que eles devem fazer a validação do diploma aqui no país para continuar trabalhando. Aliás, a formação dos médicos cubanos foi um dos itens questionados pelo presidente eleito e que motivaram a saída de Cuba do Mais Médicos. Esse médico, que é ex-delegado do Conselho Regional de Medicina em Santa Catarina, explica o porquê da entidade ser contra o programa. Eles não são médicos no Brasil, eles são intercambistas, eles não têm CRM. Então, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina não atua sobre esses profissionais. Nós não temos ingerência do que eles fazem certo ou errado, porque nós não podemos nem notificá-los e processá-los dentro do Conselho, porque eles não fizeram a prova do revalida, que é a condição mínima para um profissional médico trabalhar dentro do Brasil. E o projeto previa que eles iriam para os rincões do Brasil. Eles estão em Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Joinville, Blumenau. Porfírio, que nós mostramos no início da reportagem, formou família aqui e não deve voltar a Cuba. Mas ele ainda não sabe como será o futuro, nem se vai poder continuar trabalhando. Não sei o que vai acontecer com nós, porque nosso contrato ainda não venceu. Muitos de nós ainda temos 1 ano a mais ou 2 anos a mais, mas ainda não tem terminado. Mas a nossa vontade é continuar aquilo que por alguma razão foi bloqueado.
Tá aí, né? Informação importante em Santa Catarina, a primeira cidade do ranking entre as 3 que mais necessitam e tem a utilização desses médicos, da prestação desse serviço dos médicos cubanos e de outras nacionalidades também. Primeiro é Mafra, com 13 médicos. Depois vem o município de Joinville, com 11. E, posteriormente, o município de Navegantes, com 10 médicos, que agora vai ter que fazer essa reposição de médicos. Tanto é que o governo de Santa Catarina já abriu 258 novas vagas para médicos se inscreverem, concorrerem às vagas do Mais Médicos aqui no nosso estado para atender a demanda. A classe médica está sendo muito julgada, inclusive por moradores de bens, pessoas que fazem uma análise da questão da saúde local, dizendo o seguinte: por que eles não vão para o interior do Brasil? Agora, como cidadão comum, quem tem um bom emprego, vive em um local como este que nós vivemos, que oferece uma ótima qualidade de vida para todos, vai querer ir para os interiores de Santa Catarina? Você que é trabalhador aí formal, que tem sua empresa, que tem sua profissão, certamente não iria. E para o médico também é difícil. Ainda hoje, conversando com pessoas da área, uma das alegações da dificuldade de atender nos interiores do Brasil é não só a questão da infraestrutura das cidades, mas a infraestrutura de saúde. Não tem nenhum hospital referência para enviar um paciente com maior necessidade, e aí o médico tem que dar conta de toda a demanda e fica insuficiente o atendimento por falta de uma prestação de serviço com uma infraestrutura adequada nos postos de saúde, nas UPAs dos interiores do Brasil, e é um déficit muito grande. Isso acaba impedindo também o médico de ir para o interior do Brasil. Realmente a reposição é necessária, se faz necessária aqui no estado de Santa Catarina e, por que não dizer, em outros estados do Brasil.